Olá, então vamos resolver esse problema tratando aí de medidas de dispersão e de tendência central. Então, os dados de salários para uma função de analista de Business Intelligence coletados pelo site nacional de emprego, Cine, estão publicados conforme a imagem abaixo. Então, aqui tem várias categorias, né? Trainee, Júnior, Pleno, Sênior e Master em tamanhos de porte de empresa, pequena, média e grande. A população foi de 1.000 salários, né? Aqui eles só estão mostrando as médias, né? Já com essa pesquisa a partir de uma população de 1.000 salários. Considere que um profissional está pensando em realizar uma transição de carreira, tendo a área de BI no nível sênior como objetivo, e teve acesso à tabela acima. Para estudar a viabilidade financeira dessa transição, decidiu utilizar os dados da tabela e desenvolver os cálculos das medidas de SINCE, considerando as empresas dos 3 portes juntas. Determine a média de desvio padrão para os dados de interesse do profissional, ou seja, nível sênior nos 3 portes de empresa, e registre os significados dessas medidas neste contexto. Registrar o significado é para que a gente escreva, interprete o que significa uma média. Aqui eu estou pegando já são médias, média para empresa pequena de salário, média para empresa média e média para empresa grande, né, de salários. Se eu for fazer ainda uma média disso, bom, eu vou estar tendo a média das médias de salários, considerando os 3 portes de empresas. Para menos esse cálculo que a gente vai fazer agora. Então, está pedido para determinar a média e o desvio padrão para os dados de interesse do profissional. Os dados de interesse se referem a todas as empresas, mas ele quer aqui nesse nível sênior. Então, a gente vai pegar esses dados aqui. Bom, para calcular a média, a gente vai somar todos os valores aqui, diz que é para todos os tipos de portes de empresa, né, para todos os tamanhos, sendo pequena, média ou grande. Então, os dados que nós temos são esses 3 aqui. Então, para fazer a média, a gente vai fazer o cálculo, vai somar 4.902,46 mais 6.373,2, que são aí 20 centavos, mais 8.285,16, tudo isso dividido por 1, 2, 3 dados, então 3. Essa média vai dar 6.520,27 centavos. Então, essa aqui é a média de salário. Se ele resolver, então, ir para essa carreira, a partir dos dados que ele tem, que é uma amostra, né, pequena, de 3 salários, ele tem aí como média 6.520. Mas quanto que esses dados se dispersam dessa média, né? Esses 3 dados aqui. Então, isso é o cálculo do desvio padrão. Como é que a gente faz isso? Então, o desvio padrão vai ser igual. O que nós fazemos? A gente vai diminuir cada um desses dados brutos que a gente tem da média. A média é 6.520,27. Então, eu vou pegar o 4.902,46, então, 4.902,46, vou diminuir da média 6.520,27. Vou colocar isso aqui dentro de um parêntese e essa diferença eu vou elevar ao quadrado. Mas a mesma coisa, só que para esse outro valor aqui. Eu pego esse aqui e diminuo da média. Então, 6.373,20 menos a média de 6.520,27. Pego essa diferença aqui, eleva ao quadrado. Eu vou ter que botar embaixo. Então, mais esse último salário aqui, 8.285,16, diminuo da média. A média é 6.520,27 e eleva ao quadrado essa diferença. Isso tudo, ou seja, essa soma aqui, eu tenho que dividir pela quantidade, isso aqui é uma amostra, tá? Então, eu vou ter que dividir pela quantidade de salários que ele tem, porque ele não está determinado um universo, né? Ah, eu quero saber de todos os profissionais, e todos os profissionais, o salário deles, todos eu tenho. Não tem isso.
né? E não está definindo uma população, que isso aqui, não está dizendo em nenhum momento que isso aqui é a população, que é o conjunto de todos os salários que ele gostaria de pesquisar. Como não está dito isso, então isso é uma amostra. Se é uma amostra, a gente tem que dividir não pelo número de elementos, mas pelo número de elementos menos 1, porque é um desvio padrão amostral. Então, eu vou colocar aqui um azinho para determinar isso. Então, vai ficar, eu tenho 3, né, dados, vou diminuir 1. E isso tudo deixa eu até diminuir aqui, eu tenho que tirar a raiz quadrada. A gente primeiro faz toda a soma, divide por 3 menos 1, né, divide, no caso, por 2, e aí, então, é que a gente vai ter o desvio padrão amostral. Então, depois de fazer esse cálculo, a gente vai ter o desvio padrão amostral igual a 1.696,14. Isso aqui é o valor, nesse caso monetário, que esses valores aqui estão, em média, se dispersando do que é a média, que é o 6.520. Então, o que a pessoa pode pensar? Bom, em média eu vou ganhar aqui 6.500, R$6.500. É o que eu poderia ganhar a partir dos dados que eu tenho. E quanto que isso se dispersa? Vai variar mais ou menos de quanto? Em geral, vai variar em torno de quase R$1.700, para mais ou para menos. Então, isso é uma medida de variabilidade. Esses dados estão variando em torno da média, R$1.696,14. Em média, porque isso aqui é alguma coisa próximo do que a gente faz com a média, né? Soma os valores e divide. Aqui a gente está somando os valorezinhos e cada um desses valorezinhos é a variação de cada um dos elementos com referência na média. Então, esse aqui é o desvio padrão. O que a gente consegue ainda? Coeficiente de variação, porque ele é uma medida percentual e isso é muito bom, né, pra gente. Como se calcula o coeficiente de variação? Eu vou poder dizer por ele quanto percentualmente esses salários se distanciam, se dispersam na média. Então, a gente vai pegar o desvio padrão, que é 1.696,14, que é a parte que nós queremos comparar. Com quem? Com a média. Então, 6.520,27. E isso aqui dá um desvio padrão, essa continha aqui, vai dar 0,26 aproximadamente, que é, então, um coeficiente de variação percentual de 26%. O que isso me diz? Olha, esses salários eles estão se dispersando em torno da média, algum valor aproximado a 23%, 26%. Então, a média em torno de 6.500 e a variação em torno de 26%.